Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Eu sou Larissa do Bariogênese e o vídeo de hoje é sobre Isaac Newton e suas contribuições para a matemática. Em 4 de janeiro de 1643, nasce Isaac Newton, filho de um pequeno proprietário rural, em Woolsthorpe, na Inglaterra. O seu pai morre antes do seu nascimento e ele acaba sendo criado pela avó, pois a mãe o abandona quando casa novamente. Isaac começa seus estudos na escola local, onde acaba sendo alfabetizado e dando seus primeiros passos no aprendizado da Bíblia. Quando ele completa 10 anos, sua mãe retorna após o falecimento do marido e o matricula em outra escola, em uma vila vizinha. Ali, aprendeu latim, teologia, grego e hebreu. O seu tutor da época, Henry Stokes, foi de fundamental importância para o seu futuro acadêmico. Em 1659, Isaac volta para casa a pedido de sua mãe para cuidar das terras da família e se tornar fazendeiro. Sua vocação para essa tarefa foi logo questionada. Afinal, não dá para ser bom em tudo. Contra a vontade inicial da sua mãe, mas contando com o apoio do seu ex-tutor, Newton é enviado para o Trinity College. Após uma viagem de 3 dias, ele se matricula na prestigiada Universidade de Cambridge, em junho de 1661. Rumores de que mais uma vez a peste bubônica matava na Europa se confirmaram no início do ano de 1665. A praga começava a matar centenas de pessoas por semana em Londres, e a vida na capital estava cada vez mais perigosa. As universidades então começaram a fechar as suas portas. Assim como a família real, muitos nobres, estudantes e professores deixaram a cidade. Londres sucumbia à grande peste. Estima-se que 1 em cada 6 londrinos morreu, dizimando 20% da população, que equivale a 100 mil pessoas. Logo após a conclusão do bacharelado, na primavera daquele ano, Isaac Newton deixa Cambridge. De volta à sua cidade natal e isolado, ele redelimita as fronteiras do conhecimento humano. Suas perguntas não se limitavam somente à física e à matemática. O gênio de Newton se expandia da teologia à alquimia. Ele levantava questões que iam da natureza do átomo ao movimento dos corpos celestes. Durante os 2 anos afastado da universidade, ele escreve no seu livro de anotações um novo capítulo na história da ciência. Ao estudar Descartes, Newton tenta generalizar os métodos de obtenção do grau de inclinação de uma curva em cada ponto. Imagine observar um ponto qualquer de uma curva, uma parábola, por exemplo, através de um microscópio extremamente potente, ou seja, um pedaço da curva extremamente pequeno. Newton desenvolveu esse novo aparato matemático, o extremamente pequeno, uma quantidade finita, porém infinitesimalmente pequena, diferente de zero. Nesse ponto, através das lentes do microscópio, a curva se assemelharia a uma linha reta, chamada de tangente. A inclinação da curva em cada ponto estaria então associada à inclinação da tangente naquele ponto. Newton aplicou essa técnica para resolver problemas físicos relacionados aos movimentos dos corpos. A tangente representa a direção do movimento de um corpo descrito por uma curva qualquer, naquele ponto, em um dado instante. Sua inclinação representa a taxa com a qual o corpo muda sua posição, ou seja, a velocidade. Na física newtoniana, o espaço e o tempo são absolutos,
definidos como pano de fundo para o movimento dos corpos. Da mesma forma, Newton calculou a área formada sob uma curva, dividindo-a em retângulos e somando as áreas desses retângulos. Quanto menor a largura dos retângulos, mais a soma de suas áreas se aproximava à área total abaixo da curva. A área exata seria encontrada somando retângulos com larguras infinitesimalmente pequenas. Ele mais tarde descobriu que esse método da quadratura, ou seja, integração, era o inverso do método das tangentes, a diferenciação. Nascia o cálculo diferencial integral. O jovem Newton, de apenas 24 anos, guardou essa descoberta para si por quase 5 anos. Como disse o próprio Newton, se vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. Os conceitos que deram origem ao cálculo diferencial integral, como conhecemos, foram desenvolvidos ao longo de diferentes períodos históricos por diversos matemáticos, passando por Arquimedes na antiguidade até Johannes Kepler e Pierre Fermat entre os séculos XV e XVI, culminando em Isaac Newton. O matemático grego Arquimedes foi um dos primeiros a aplicar o método da exaustão para calcular áreas. Esse método consiste, de maneira bem simplificada, em colocar figuras dentro de figuras com a finalidade de utilizar áreas de figuras conhecidas para calcular uma área desconhecida qualquer. O método da exaustão é um processo fundamental no cálculo infinitesimal. A teoria foi aplicada com sucesso por Arquimedes para o cálculo das áreas dos círculos. Hipátia utilizou o método da exaustão para calcular com sucesso as áreas de elipses, hipérboles e parábolas. Com certeza iremos falar mais sobre ela em um outro vídeo. Aguardem! Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. O livro no qual Newton apresenta seus resultados matemáticos, dentre outros estudos sobre os fundamentos da física. Foi publicado somente em 1687, anos após a conclusão dos trabalhos. Gottfried Leibniz, nascido na Alemanha em 1646, publicou o seu primeiro trabalho sobre o cálculo diferencial em 1684. Ele foi o primeiro a utilizar o símbolo de integração que utilizamos atualmente, a letra S alongada, a primeira letra da palavra suma, ou seja, soma, para indicar uma soma de áreas infinitesimais. Uma disputa pelo crédito de quem desenvolveu o cálculo diferencial integral começou então entre Leibniz e Newton. Por um lado, Newton já havia concluído a teoria anos antes. Por outro, Leibniz foi o primeiro a publicá-la. Atualmente, Newton é considerado o pai do cálculo por ter sido o primeiro a desenvolver a teoria. Mas foi o cálculo de Leibniz o primeiro a ser difundido na Europa. As representações utilizadas pelos dois matemáticos em seus trabalhos eram completamente diferentes, não restando dúvidas que os dois chegaram à mesma teoria de maneira independente. Polêmicas à parte, para você, qual foi a maior descoberta de Newton? Deixe aí nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!